Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele juntos, desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos 25 a 32, que diz: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esta passagem acima fala da postura egoísta do irmão mais velho em relação ao filho pródigo. Ao invés de se alegrar com a volta do irmão que havia abandonado a família e se entregado aos prazeres do mundo, ele prefere questionar a felicidade de seu pai. Jesus, para confrontar os escribas e fariseus que o condenavam por atender pecadores e comer com eles, conta a parábola do filho pródigo. Assim como aquele irmão mais velho, nós, cristãos, podemos cometer 3 erros muito graves: ignorar a prática do perdão ensinada por Jesus, murmurar contra Deus, como fez o povo no deserto, liderado por Moisés, permitir que a vaidade nos impeça de enxergar os nossos erros. Jesus contou essa parábola querendo que aqueles ouvintes se identificassem com o filho mais velho, que estava certo aos seus olhos, mas estava totalmente errado aos olhos de Deus. Vejamos os 3 erros cometidos por ele. Ele acusou o seu irmão. Aos olhos do Senhor, o irmão mais velho errou ao julgar o irmão mais novo, por causa da escolha do rapaz em pegar a parte da herança e ir para outro país. Ele não o considerava mais como um membro da família e o condenava como uma pessoa perdida. O egoísmo tomou conta do seu coração. O pai, porém, enxergou a situação com sabedoria. Esse ato reflete a misericórdia que Deus tem com os seus filhos. O que seria de Moisés, Davi, Pedro, eu ou você, se o Senhor não fosse misericordioso? O que seria de nós se não fosse o Senhor? Assim como o irmão mais velho, erramos quando não sabemos distinguir um pecador perdido de um pecador arrependido. Se não fosse suficiente ter acusado o irmão mais velho cometeu um grande erro ao murmurar contra o pai e reclamar de um suposto tratamento desigual que ele fazia entre os 2 filhos. Ele se sentia injustiçado com aquela situação, porém, o pai fez questão de mostrar a ele que o amava da mesma forma. A palavra conta que os hebreus reclamaram contra Deus no deserto, duvidando se Deus realmente estava presente e se ele iria cumprir as promessas que havia feito aos seus antepassados. E por causa disso, pagaram um preço muito caro e não pisaram na terra prometida. A palavra diz que isso que aconteceu com eles é um alerta para nós não ficarmos murmurando contra Deus, como vemos descrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 9 a 12, que diz: Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado.
Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, para que não caia. O filho mais velho se achava justo e perfeito. Vamos ler a história da parábola do jovem rico que está registrada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 23, que diz: Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, replicou ele. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Perceberam a semelhança entre os dois? Assim como o rapaz rico, o irmão mais velho se julgava uma pessoa sem erros. No entanto, esse senso de justiça própria é muito perigoso, levando a agir pelo orgulho e pela soberba. Observe, o terceiro erro deste filho foi acreditar que estava certo. Ele foi soberbo e não teve humildade suficiente para reconhecer que estava errado ao pensar aquelas coisas do irmão, do pai, dele mesmo e principalmente de Deus. Observe o que nos ensina o livro de Provérbios, capítulo 16, versículos 18 a 20, que diz: A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Você tem se recusado a liberar perdão para alguma pessoa? O pecado da murmuração faz parte da sua vida? Você tem duvidado da fidelidade e da justiça do Senhor? Você acha que os méritos de sua salvação vêm do sangue de Jesus ou da sua justiça própria? Como seres humanos que somos, podemos achar que o erro é sempre do outro. A culpa é sempre do nosso irmão, dos nossos pais, de Deus, de qualquer um, menos nossa. E é exatamente aí que mora o pecado. Ao nos fazermos de vítimas e não reconhecer nossos erros, nos afastamos de Deus e de sua glória. A palavra mostra que os grandes homens de Deus tiveram, acima de qualquer coisa, humildade. Vejamos alguns exemplos: Moisés, Gideão, Jeremias, Pedro, Paulo e tantos outros que entenderam o que é viver dessa maneira e foram honrados pelo Senhor. Sejamos como eles, que esta verdade seja cravada no nosso espírito, a ponto de compreendermos toda esta maneira de agir, pensar e falar conforme um caráter forjado em Cristo Jesus e uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. E sobre este dia, como somos gratos por mais este dia, o fôlego de vida o Senhor ter nos dado e concedido para podermos mergulhar naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não do modo que nós achamos ou do modo que nós queremos, mas sim da maneira que o Senhor tem preparado. Como somos gratos, Pai, pelo seu amor e pelo seu cuidado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela maneira que o Senhor tem nos ensinado de não nos sentirmos, ó Senhor, ou melhor, de não praticarmos a justiça própria, acharmos que somos melhores porque de repente temos um estudo, uma graduação, um mestrado ou até mesmo um doutorado. Ou, Pai, simplesmente porque hoje, Senhor, somos líderes ou somos detentores, Pai, de algo, mas, Senhor, a cada dia o Senhor tem nos ensinado que humildade não tem nada a ver, Senhor, com pobreza ou muito menos, ó Senhor, com aquilo que temos, mas sim, Senhor, aquilo que somos e da maneira que nós agimos. Isso é o que realmente importa, Pai.
porque do restante o Senhor acrescenta, abençoa e nos dá, Senhor, tudo para nós vivermos. E aquele que, Senhor, foi ali, Pai, separado, ele terá, Pai, em abundância, para poder também abençoar aqueles que necessitam. E por isso somos gratos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado por nos ensinar a viver em sua dependência, Senhor. Obrigado por liberar a cada dia uma palavra que vai, Senhor, nos orientar e dizer, Senhor, aquilo que nós temos que fazer e da maneira que nós temos que agir. Somos gratos. Muito obrigado, que o seu reino venha, que a sua presença seja estabelecida, que o Senhor nos livre de todo o mal e de toda tentação, que não falte o pão na mesa, Senhor, daquele teu filho, mas que antes a revelação da presença da sua glória seja iminente a ponto de quebrar todo tipo, Senhor querido, de pensamento orgulhoso, soberbo, arrogante, Pai, negligente, e possa nos afastar da sua palavra e da sua presença, Senhor. Muito obrigado. Consagramos tudo diante do seu altar. Consagramos, Pai, a nossa vida. Consagramos a nossa família. Consagramos, Pai, o nosso chamado. Consagramos o trabalho das nossas mãos. Consagramos tudo diante de Ti, para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido em tudo. Assim, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.